A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Que estou eu mais uma vez, Pastor Herman Temel, para mais um dia do nosso plano anual de leitura da Bíblia. E vamos aí em frente, lendo e conhecendo cada vez mais da santa e bendita palavra do Senhor. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se neste canal e não esqueça de marcar aí o sininho de notificações, porque sempre que tiver vídeo novo no canal, você receberá uma notificação de aviso e assim poderá assistir. Também não esqueça de compartilhar este vídeo para o maior número possível de pessoas, me ajudando assim a alcançar mais vidas com a santa e bendita palavra do Senhor. Você também que recebeu este link e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é muito importante que você assista a partir do vídeo 1. Nós já estamos chegando aí na casa do vídeo de número 60, pertinho aí já do vídeo 60, e é bem importante que você comece do vídeo 1. Já estamos em números. No vídeo 1 a gente vai começar ali desde Gênesis. Já lemos todo o livro de Gênesis, Jó, Êxodo, Levítico. Estamos agora então no quinto livro em Números, tá? Então, se você ainda não assistiu, acesse aqui o card e você terá acesso à playlist completa com todos os vídeos, amém? Mas vamos então agora para a nossa leitura. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e dize-lhe: quando acenderes as lâmpadas de fronte do candeeiro, alumiarão as 7 lâmpadas. E Arão fez assim, defronte da face do candeeiro, acendeu as suas lâmpadas, como o Senhor ordenara a Moisés. E era esta a obra do candeeiro de ouro batido, desde o seu pé até as suas flores era batido, conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim fez o candeeiro. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. E assim lhes farás para os purificar. Esparge sobre eles a água da expiação, e sobre toda a sua carne farão passar a navalha, e lavarão as suas vestes e se purificarão. Tendo uma coisa aqui, tá, amados? Quando diz sobre a sua carne passará a navalha, não é que eles fariam cortes na sua carne, mas sim raspariam, tá? Raspariam os pelos, que Deus está trazendo aqui para eles uma purificação de uma forma diferente, mas Deus os está purificando para o ministério. Vamos continuar a leitura. Então tomarão um novilho com sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, e tomarás outro novilho para expiação do pecado. E farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e farás ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel. Farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. E Arão moverá os levitas por oferta de movimento perante o Senhor pelos filhos de Israel, e serão para servirem no ministério do Senhor. E os levitas porão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos. Então sacrifica tu um para expiação do pecado e outro para holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás dos levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os moverá por oferta de movimento ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas meus sejam. E depois os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, e por oferta de movimento os moverás. Porquanto eles, do meio dos filhos de Israel, me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito de cada um dos filhos de Israel,
para mim os tenho tomado. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais, no dia em que, na terra do Egito, feri a todo primogênito, os santifiquei para mim. E tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão, e os seus filhos do meio dos filhos de Israel, tenho dado para exercerem o ministério dos filhos de Israel na tenda da congregação e para fazer expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre os filhos de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim os filhos de Israel lhes fizeram. E os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os moveu por oferta movida perante o Senhor. E Arão fez expiação por eles para purificá-los. E depois vieram os levitas para exercerem o ministério na tenda da congregação, perante Arão e perante os seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Este é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o serviço do ministério da tenda da congregação. Mas, desde a idade de 50 anos, sairão da milícia deste ministério e nunca mais servirão. Porém, com os seus irmãos servirão na tenda da congregação, para terem cuidado da guarda, mas o ministério não exercerão. Assim farás com os levitas nas suas guardas. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no 2º ano da sua saída da terra do Egito, no 1º mês, dizendo: Que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Disse mais Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês pela tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. E houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa, pelo que se chegaram perante Moisés e perante Arão aquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe: Imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: Esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No 2º mês, no dia 14 de tarde, a celebrarão, com pães asmos e ervas amargas a comerão. De nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, quando o homem for limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. Veja aqui que coisa interessante. Eu não quero causar polêmica aqui, mas eu quero fazer você raciocinar, você pensar. Naquele dia, então, que era para celebrar a Páscoa, alguns homens haviam tido contato com um homem que havia morrido, e isso os tornava ritualmente impuros.
Você leu comigo aí Levítico e você vai lembrar disso. Eles teriam que então ser purificados e ficar até a tarde imundos. E, segundo o calendário judaico, no final da tarde já começa um novo dia. Então eles perderiam o dia da celebração da Páscoa. Eles iriam celebrar a Páscoa ou dar início à celebração da Páscoa com um dia de atraso. Então Moisés vai perguntar ao Senhor, porque ao mesmo tempo Deus tinha deixado a celebração da Páscoa como um estatuto perpétuo. E Deus vai dizer então que se o homem estivesse imundo, ou até mesmo ele estivesse viajando, ele deveria celebrar a Páscoa. Ou seja, mesmo aqueles que estavam imundos deveriam celebrar a Páscoa. Agora pare e pense comigo um pouco. A Páscoa, para nós hoje, nós celebramos na igreja a Santa Ceia do Senhor. E hoje o que mais nós vemos acontecer em muitos ministérios, isso não acontece aqui no Ministério Atos 29, mas acontece em muitos ministérios, é que a pessoa cometeu uma falha, a pessoa cometeu um pecado, ela errou, ela transgrediu em alguma coisa e ela é então impedida de participar da Santa Ceia. Veja que coisa. Esses homens estavam imundos, mas Deus mandou que eles participassem da Páscoa, porque para eles era pior não participar da Páscoa do que participar de forma imunda. Agora aqui também tem um detalhe, entenda. Eu não estou aqui querendo dizer que é para você participar da Santa Ceia de qualquer jeito, porque o próprio homem de Deus, o apóstolo Paulo, disse que quem participa indignamente acaba trazendo mal para si, prejuízo. Ele diz alguns que até dormem, né? Ali se referindo à morte espiritual. Então, o que nós temos que entender? Por que aqueles homens, mesmo estando imundos, foram permitidos de participar se Paulo admoesta que nós devemos ter cuidado porque trazemos risco até para a nossa vida se participarmos da ceia de forma indigna. Aqueles homens, eles reconheciam que estavam imundos e tinham o desejo de participar da Páscoa. E no dia seguinte, eles já estariam limpos, purificados. Eles não estariam andando na prática da imundície. E hoje eu posso entender de qual forma então. Se a pessoa transgrediu, ela pecou, ela desobedeceu a Deus, ela fez algo errado. E ela reconhece o seu erro. E ela quer mudar. Ela, no dia seguinte, não vai voltar à prática daquele pecado, daquela transgressão. Então ela deve participar da Santa Ceia. É por isso que Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Você errou, você pecou, você transgrediu, está arrependido, está arrependida? Participe da Santa Ceia. Aquilo vai trazer mais de Deus para você, você vai ser fortalecido, fortalecida. Agora atenção, a partir do dia seguinte, ou até mesmo a partir do momento que você participou da ceia, não volte à prática do pecado. Lute contra a transgressão e lute contra todo o mal. Porque muitas vezes o que vemos é a pessoa ficar aí muitas vezes até 3 meses, 4 meses, 5, 6 meses em disciplina sem poder participar da Santa Ceia. Isso não é bíblico, não tem fundamentação bíblica. Porque entenda, o homem está 3 meses impedido de tomar a ceia. Aí eu pergunto, se Jesus voltar, essa pessoa estará salva ou condenada? Aí se a pessoa me diz, ela está salva. Se ela está salva, por que ela não pode participar da ceia então? Não, então ela está condenada. Quer dizer então que ela se arrependeu. E mesmo tendo se arrependido, durante 3 meses ela está condenada? Você entende que não tem lógica? O ladrão na cruz se arrependeu e foi salvo no mesmo dia. Jesus não disse a ele, em verdade te digo, daqui a 3 meses você estará no paraíso. Em verdade te digo, ainda hoje estarás no paraíso. Ainda que há uma pequena controvérsia, que um dia eu posso falar sobre isso aqui, se Jesus disse, em verdade te digo, ainda hoje, ou seja, eu te digo ainda hoje,
estarás comigo no paraíso, e ele estaria com Jesus outro dia no paraíso, até porque Jesus não foi para o paraíso aquele dia. Ou se Jesus disse, em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso significaria que naquele mesmo dia Jesus foi para o paraíso. Então, a primeira opção aí é a mais correta, tá? É uma questão aqui de fonética, de forma de leitura do texto, que na língua portuguesa foi colocado ali a vírgula, talvez no lugar errado, aquela vírgula tenha sido colocada. Mas a questão é, você está arrependido, arrependida? Sei, de forma digna, lembrando, é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo, eu me arrependo do meu pecado, vou participar da ceia e vou lutar para não continuar em pecado. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Vamos voltar então aqui à nossa leitura. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa, e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. Veja, a pessoa era um estrangeiro, ela era de uma tribo diferente, um povo diferente, mas servia ao Senhor, porque você sabe que o estrangeiro, para servir ao Senhor, ele tinha que passar pela circuncisão. Então ele podia celebrar a festa da Páscoa junto com o povo. É por isso que, por exemplo, no Ministério Atos 29, não importa se você é de outro ministério, você pode participar da Páscoa conosco, porque, independente, você é servo de Deus. Nós não concordamos com esta visão. A igreja A, por exemplo, aqui só participa da ceia quem é membro deste ministério. Não, até porque o corpo que vai ser partido não é o corpo do pastor, é o corpo de Jesus Cristo. Bem que, se o pão ali for pão com fermento, aí eu já não sei se é o corpo de Cristo, tá? E se você quiser mais detalhes sobre isso, procure no meu canal um vídeo com o nome Ázimo Por Quê? Você vai entender por que o pão da ceia tem que ser sem fermento. Eu vou deixar o link aí também na descrição para você poder assistir. Vamos voltar então aqui à leitura. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim, era de contínuo, a nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas, sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o dito do Senhor, assentavam o seu arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o seu arraial. Aqui também tem uma grande lição. Só se mova quando Deus se mover. Se Deus parou, pare. Se Deus andou, ande. Siga o Senhor. Não é Ele que nos segue, somos nós que o seguimos. Amém? Volte comigo. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam e, segundo o dito do Senhor, partiam. Porém, era que quando a nuvem, desde a tarde até a manhã, ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha, 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor que se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor pela mão de Moisés. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faze 2 trombetas de prata
de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação e para as partidas dos arraiais. E quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda da congregação. Mas, quando tocar uma só, a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando, retinindo as tocares, então partirão os arraiais que alojados estão da banda do Oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocares, então partirão os arraiais que se alojam da banda do sul, retinindo as tocarão para as suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Veja que, assim como num quartel, né, tem o toque ali que é o de recolher, tem o toque de avançar, tem vários toques diferentes que comunicam com as guardas, assim também eles tinham toques diferentes com aquelas trombetas para ser mais fácil. Já pensou? Quando tivessem que partir, tem que sair gritando, avisando milhares e milhares de pessoas? Então, pelo toque das trombetas, eles sabiam se tinham que parar, que partir, qual das famílias tinham que se movimentar e aí por diante. Vamos continuar. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo, que vos apertar, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e saireis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E aconteceu no segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel partiram, segundo as suas jornadas, do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim, partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. E sobre o exército da tribo dos filhos de Sacar, Natanael, filho de Zuar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas levando o santuário, e os outros levaram o tabernáculo enquanto estes vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Aser, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estas eram as partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiam. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés:
nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: vou-lo darei, vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém, ele disse: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: ora, não nos deixes, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto, de olhos nos servirás. E será que, vindo tu conosco, e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. Assim, partiram do monte do Senhor caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Era, pois, que partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante de ti os aborrecedores. E, pousando ela, dizia: volta ao Senhor para os muitos milhares de Israel. Aleluia! Amém, amados? Mais um dia de leitura concluído para a glória do nosso Deus, para a nossa alegria, para o nosso conhecimento. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Não esqueça também de deixar o seu joinha. Tudo isso nos ajuda aqui nesta plataforma. Não esqueça também, se você puder, de ajudar na nossa vaquinha. Tem um link aí embaixo de uma vaquinha virtual que eu estou fazendo para comprar um computador novo para a edição dos vídeos. Ajude-nos a chegar aí o valor necessário para que possamos comprar um novo computador. Amém? Mas desde já, um forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!